Olá, pessoal. Bom dia para quem está assistindo essa videoaula de manhã, boa tarde para quem está assistindo à tarde, boa noite para quem optou em assistir à noite. Eu estou gravando à noite. Acho que hoje a sombra aqui tá melhor, que eu consegui colocar uma iluminação aqui. E a gente vai falar de logaritmo. Bom, vocês devem, na verdade, ter percebido, né, que os temas desse bimestre é potência, que vai gerar aí a função exponencial, log também, que vai gerar aí a função logarítmica, e tudo isso, ele se baseia o quê? Na potência. Então, essa aula vai ser um resuminho, tá? Que vai dar base para vocês fazerem os exercícios que eu coloquei na apostila. Mas eu recomendo que vocês assistam as aulas do Centro de Mídias, porque lá tá bem completo e as professoras são ótimas, tá? Bom, então vamos lembrar aqui o que é potência. A potência ela é representada por uma base, vou colocar aqui uma base genérica, tipo X. Genérica por quê? Porque pode ser qualquer valor, tá? E vou colocar alguém aqui no expoente e vou chamar de A. E o resultado disso é B. Bom, quem é o A aqui nesse caso? É o nosso expoente. E quem é o X? É a nossa base. E quem é o B? É a nossa potência. Tá? Ou a gente pode falar que o conjunto desses dois elementos aqui é a potência. Bom, então esse é o cálculo de potenciação. Se a gente pensar numa operação inversa a esse cálculo de potenciação, vou colocar aqui, operação inversa. A gente vai chegar no cálculo de logaritmo. Tá? Então, o que é o logaritmo? É a operação inversa da potenciação. Beleza? Bom, quando a gente vai fazer um cálculo de logaritmo, a gente representa ele através do log. Bom, e o log tem alguns elementos. Tem um elemento que fica na frente, um elemento que fica aqui embaixinho e o seu resultado. E eles têm nomes. Esse daqui tem um nome, que é o logaritmando. Logaritmando. E esse daqui é o logaritmo, que é a minha resposta. Logaritmo. E esse daqui é a minha base. A gente vai trocar eles aqui de lugar, porque o log pode ser escrito dessa forma, ou ele pode ser escrito desta forma. O B é a base, então ele fica sendo a base. Se o B der um chute aqui, o C vai para a cabeça dele. Vai para a cabeça, ó. E isso resulta nisso, que é o A. Então, gente, o log ele pode ser montado dessa forma ou desta forma. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu falar para vocês que 5 elevado a 3 é igual a 125, o que vocês têm que pensar primeiro? Não vai pensar que 5 vezes 3 é 125, que eu vou dar um croque na sua cabeça, hein? Isso aqui é potência. Então, a base é quantas vezes eu vou repetir. E o expoente indica a base indica quem eu vou repetir. E o expoente indica quantas vezes eu vou repetir esse termo na multiplicação. Então, é assim, 5 elevado a 3. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Beleza. Vamos representar isso com log. Log, a base continua sendo a base, certo? O 125 é o resultado, ó, resultado, então ele é meu logaritmando. E o logaritmo, que é a resposta, é o meu expoente. Então, eu sei que log, é assim que se lê, tá?
log de 125 na base 5 é igual a 3, tá bom? É isso. Bom, então vamos aqui para um exemplo para aplicar, tá? Digamos que eu tenho assim, 2 elevado a x, e eu vou falar para você que isso é igual a 64, tá? Eu coloquei assim, mas eu posso escrever também assim, ó. Log na base 2 é igual a 60, o logaritmando é 64 e é igual a x. Então, eu posso escrever dessa forma ou dessa forma, tá? Mas se acostume a escrever dessa forma. Bom, o que a gente tem que pensar aqui? 2 elevado a quanto dá 64? Então, eu posso ficar pensando aqui, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, até descobrir quanto vai dar 64. Ou eu posso pegar o 64 aqui e fatorar até ele ser 1 para descobrir qual é o expoente do 2. Então, vamos fazer isso. Vou dividir por 2, dá 32. Por 2, dá 16. Por 2, dá 8. Por 2, dá 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Então, quantas vezes eu repeti o 2 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, sei que o expoente é 6. Então, ó, puxando aqui, 2 elevado a x é igual a 64. Só que eu posso escrever 64 assim. 2 elevado a 6. Se as bases são iguais, então os expoentes também são. Então, eu sei que x é igual a 6. Descobri o log de 64 na base 2. É 6. Então, vou escrever isso. Log de 64 na base 2 é igual a 6. Tranquilo? Beleza. Continuando aqui o nosso resuminho, eu vou apresentar para vocês aqui 2 propriedades, tá? Que vocês vão utilizar para aplicar. Tem mais propriedades, tá? Principalmente o de mudança de base. Então, vou pedir para vocês para dar uma olhada depois lá no centro de mídias, para vocês se acostumarem também e conseguir desenvolver outros tipos de exercícios. Mas vou apresentar aqui, então, 2 das propriedades, tá? Primeiro é a propriedade da multiplicação. Então, se vocês olharem aqui, ó, log de... Vou colocar AB. Log de AB é a mesma coisa que log de A vezes B, tá bom? Não vou colocar nenhuma base aqui. E quando eu não tenho nenhuma base, o que isso significa? Significa que a base é 10. Então, olhou um log e não tem base, a base é 10, tá bom? Então, quando eu tenho uma multiplicação aqui, então eu posso aplicar um log para cada um. Então, vai ficar log de A mais log de B. Parece um pouco até com a propriedade de potenciação, né? Multiplicação de potências de mesma base, lembra disso? Por exemplo, aqui 2 vezes 6, 2 vezes 5. Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Aqui, multiplicação de um log, eu vou manter a mesma base, tá? E vou somar os 2 que estão aqui multiplicando, beleza? Agora, pensa só, se aqui era a multiplicação, se eu aplicar aqui uma divisão, A sobre B é a mesma coisa que A dividido por B. Aqui é soma, aqui é subtração, tá? Pensa também na propriedade de potenciação. Divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Aqui vai dar 2 elevado a 1, tá bom? Bom, vamos aplicar isso em alguma coisa. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e colocar log de 15, por exemplo. Beleza, aí você fala assim, professora, cadê a multiplicação? Vou aplicar qual propriedade aqui?
Não tem, né? Mas eu posso transformar isso aqui numa multiplicação, ó. Porque eu sei que 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5. Não é verdade? Então, aqui pode ser log de 3 mais log de 5. Tranquilo? Professora, mas eu não sei quanto é log de 3 nem log de 5. Normalmente, quando a gente está fazendo alguma prova ou algum exercício em que tenha exercícios de logaritmo, log de 2, log de 3, log de 5, eles dão os valores, tá bom? De base 10. E se não der de base 10, você tem que saber fazer a conversão de bases, tá bom? Mas aqui é só um exemplo bem facinho. Bom, mas e se for, por exemplo, log de 10? Professora, eu posso colocar 5 vezes 2. Pode. Mas você pode colocar 5 vezes 2. Então, você vai colocar uma soma. Log de 5 mais log de 2. Vou agora colocar um exemplo era o meu intuito aqui, mas acabei colocando de multiplicação também. Vou colocar agora um exemplo aqui de divisão. Então, eu vou colocar aqui log de 1,5. Então, eu sei que 1,5 é a mesma coisa que log de 15 sobre 10, tá? De um jeito bem fácil para pensar. Aí, eu sei que em cima dá para dividir por 5 e embaixo por 5 também. Aí, vai ficar log 5 dividido por 5, 3, e 10 dividido por 5, 2. Divisão. Divisão vira subtração. Então, vai ficar log de 3 menos log de 2, tá bom? Então, como eu tinha falado, normalmente dá esses valores, né? De log de 2, 3, 5, tá? Que são os números primos. Então, normalmente a gente desmembra os valores em fatores primos para a gente poder aplicar as propriedades, tá bom? Uma outra coisa que não é propriedade, mas é definição, vou apresentar aqui para vocês também. É esse caso aqui, ó. Quando eu tenho o logaritmando igual à minha base, isso significa que o expoente vale 1. Por que isso? Porque, gente, esse aqui não é a base? Vamos colocar na base. Esse aqui não é o resultado, que é o logaritmando? Vou colocar aqui no resultado. Como que esse pode ser igual a esse? Quando o expoente desse é 1 e o expoente desse é 1 também. E o expoente da base, não é esse cara aqui que chuta e vai para a cabeça? Então, por isso que o x tem que valer 1, tá bom? Então, isso é uma definição. Quando a base é igual ao logaritmando, o logaritmo vale 1, tá bom? Então, fica aí como dica também. Então, um beijo para vocês, espero que vocês tenham entendido. Frequentem um plantão, pessoal. Assista o plantão, sexta-feira, 1h30 da tarde. Eu vou complementar esse resumo aqui que eu fiz para vocês em forma de videoaula. E assistam também as aulas do Centro de Mídia, que vai ajudar bastante vocês, tá bom? Até mais. Beijão.